O tema que vamos abordar aqui é o satanismo na política. Olá, verdadeiros patriotas brasileiros. Para montar os argumentos deste tema, pesquisamos em livros editados por editoras cristãs e também nas enciclopédias na internet. Depois que você ouvir os argumentos deste tema, recomendo-lhe a pesquisar as fontes que relatam os fatos. Eu encontrei alguns fatos nos livros Seitas e Heresias, Sinal dos Tempos, escrito pelo pastor Raimundo de Oliveira, e também no livreto com a pergunta no tema: era Karl Marx um satanista? Publicado pela missão A Voz dos Mártires. Creio que você pode encontrar esses materiais nas livrarias evangélicas, bem assim outros materiais sobre o tema nas livrarias gerais e na internet. O pai do comunismo, socialismo. Karl Marx, o satanista? Esta pergunta está no tema do livreto publicado pela missão A Voz dos Mártires. Quem foi Karl Marx? Antes, porém, os títulos comunismo, socialismo e marxismo são sinônimos. Marx nasceu na Alemanha em 1818 e morreu em 1883. Seus pais eram judeus cristãos. Marx, quando ainda jovem, confessava a fé cristã, até que mais tarde foi despertado nele o ódio de Deus, pois a base do marxismo socialista comunista é o ódio. Marx, inspirado em Satanás, registrado em Isaías capítulo 14, versículos 14 e 15, teve o mesmo desejo de derrubar Deus do trono e, se possível, destruir Deus. Na sua vida familiar, além de outros problemas, teve 2 filhas mortas por suicídio. Suas blasfêmias contra Deus e Jesus Cristo. No livreto apresentado, que temos aqui em mãos, publicado pela missão A Voz dos Mártires, páginas 8 e 9, descreve Karl Marx prestando cultos a Satanás na igreja satânica, cujo objetivo era agredir a Deus, Jesus Cristo e, consequentemente, os católicos cristãos e os evangélicos e outros que professam sua fé em Deus e Jesus Cristo. Marx, nos seus rituais satânicos, usava como altar mulher pelada. Creio que foi nesse comportamento de Marx que a esquerda faz manifestações nas avenidas e praças com o destaque do nudismo, com prestação de adoração, ou seja, como prestação de adoração a Satanás, e isso chama-se satanismo. Quanto às hóstias para a comunhão satânica, outra aberração de Karl Marx eram as blasfêmias contra Jesus Cristo e símbolos religiosos relacionados a Cristo. Marx podia ter feito suas próprias hóstias e colocar nelas o título que lhe fosse conveniente. Mas para incrementar o seu ódio contra Jesus Cristo, roubava hóstias da Igreja Católica e colocava nelas o nome Satanás. A interpretação católica é que a hóstia é o símbolo do corpo de Cristo. Ingerir a hóstia é como ingerir Cristo. Marx, para reforçar o seu ódio e blasfêmia contra Cristo e os cristãos, além de roubar as hóstias, fazia delas símbolos de Satanás, isto é,
Assim como a hóstia na Igreja Católica era símbolo do corpo de Cristo, Marx se fazia dela símbolos de Satanás. Quando os membros da Igreja Satânica praticavam a comunhão, ingerindo a hóstia, era como ingerir o próprio Satanás. Se os ouvintes pesquisar a fundo a história e as blasfêmias de Karl Marx, ficará estarrecido com o comportamento deste verdadeiro monstro, o pai do comunismo, socialismo, denominado também de marxismo. Agora temos uma noção, porque por onde passa a esquerda deixa seu rastro de massacres e destruições, porque são satanistas. Não temos nenhum receio em afirmar que todos aqueles que perseguem, caluniam aqueles que professam sua fé em Deus e Jesus Cristo, como temos visto nos debates políticos para presidente da República do Brasil. No debate do SBT, somente o presidente e o padre Kelmon manifestaram suas submissões a Deus e revelaram a sua fé em Jesus Cristo. Os demais nenhuma vez citaram os nomes de Deus e Jesus Cristo. Limitaram em fazer acusações infundadas e julgamentos com base em calúnias e difamações, o que é próprio de Satanás, deixando claro que são satanistas, discípulos de Karl Marx. Não temos dúvidas, todos os que estão na esquerda política, uns são satânicos ou conscientes e outros são satânicos inconscientes. O pior é que temos evangélicos, pastores e católicos embarcados nessa canoa furada. Alguns destaques de satanistas. As palavras direita e esquerda foram usadas por Deus após a rebelião de Satanás no céu para definir todos os que são da direita de Deus são os aprovados por Deus. Todos os que estão figurativamente na esquerda de Deus são reprovados. Destacando alguns satanistas do Brasil. Lula é o principal deles. Depois dele vem os ministros do STF e TSE, que são prepotentes e autoritários. Depois deles existem vários deputados e senadores no Congresso Nacional, também com algumas exceções, a Rede Globo de televisão, o diretor do Datafolha e muitos outros com o seu ódio externado, são discípulos de Karl Marx e por isso são satanistas, buscando enfiar goela abaixo daqueles que temem a Deus as suas ideologias diabólicas. O pior é que já vimos nas redes sociais em alguns dados sobre a atitude infeliz do ministro André Mendonça, consciente ou inconsciente, entrando no jogo do satanismo, aprovando calúnias e difamações diabólicas contra o presidente da República e sua família. Abra os olhos, ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico. O fim fatal da esquerda. A esquerda teve seu início no céu com a rebelião de Satanás contra Deus e terá o seu fim com o retorno de Cristo à terra no julgamento das nações, determinando com autoridade o seu juízo. E aos que estiverem à sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Encerrando, vou repetir o que Jesus dirá aos seus que estão na Babilônia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4.